O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai e vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai e vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós celebramos hoje o 17º domingo do tempo comum. E a liturgia hoje vem nos questionar: o que é importante para você? Qual é o valor mais sublime da sua vida? Onde está escondido o seu tesouro? Porque onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Então nos questiona a respeito disso. Qual é o valor fundamental da sua existência? Nós vemos hoje a liturgia nos traz 3 leituras importantes. A primeira leitura do livro dos Reis, contando um pouco a história do 3º rei de Israel. O primeiro rei foi Saul, quando eles se estabeleceram na terra de Canaã. Passaram ainda um período como tribo, sistema tribal. Depois que as 12 tribos foram desfeitas, eles escolheram um rei. O primeiro rei de Israel foi Saul. Aqui nós estamos por volta do ano 1100 a.C. Primeiro foi o rei Saul, que teve um reinado bastante longo. Quando vai chegando lá no fim da sua vida, vai meio que entrando em decadência, né? O reinado dele. Entra, então Deus escolhe um novo rei. É escolhido o rei Davi, o grande rei modelo de todo o povo de Israel. E ele é tão especial que até hoje eles têm um zelo extremo com o túmulo do rei Davi, que está lá bem no centro da cidade de Jerusalém, próximo ao templo. Ele foi sepultado ali dentro da cidade. E depois o 3º rei, que foi Salomão, o filho de Davi. Salomão foi escolhido rei quando ainda era apenas um adolescente. Teve um reinado bastante longo, porque ele viveu bastante tempo. Deus, depois que o escolhe, se apresenta a ele em sonho para testar o rei Salomão. E pergunta a ele: Salomão, o que você quer?
O que você desejar, eu te darei. E Salomão, mesmo ainda criança, ele diz: Senhor, eu quero apenas que me dê um coração sábio para poder governar o seu povo, que é um povo tão numeroso. Deus se agrada tão profundamente de Salomão, que não só dá a Salomão tanta sabedoria, que até a rainha de Sabá andava quilômetros e quilômetros, dias e dias, somente para escutar o rei Salomão falando, por causa da sua sabedoria. Não só isso, um rei extremamente sábio, mas deu a Salomão muitas riquezas. Ele teve tantas riquezas, tanto dinheiro, que foi ele que construiu o primeiro templo para Deus. O templo mais suntuoso e mais bonito foi o templo construído por Salomão. Esse templo foi destruído durante um tempo, foi reconstruído até a época de Jesus, depois do exílio da Babilônia, e depois de Jesus, no ano 70, esse templo foi novamente destruído e até hoje está lá. Tem apenas um pedaço do muro do templo de Jerusalém, que nós chamamos hoje de o Muro das Lamentações. Mas Salomão, ele foi extremamente abençoado por Deus. E por que ele foi abençoado? Porque ele não buscou as coisas da terra. O valor do coração de Salomão não estava no mundo, estava em Deus, os valores eternos. É mais importante ter um coração sábio e justo do que ter muito dinheiro e muitos bens. Era assim que pensava o rei Salomão, e é uma lição também para nós hoje. A segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos vem nos mostrar uma realidade bastante importante. Ele diz assim que todos nós fomos predestinados para Deus, né? Predestinados para a salvação, para a vida eterna. Fomos todos chamados para a salvação. Mas o que é a predestinação? É a determinação. Deus, num determinismo, ele vai fazer com que todos os homens sejam salvos? Não. Predestinação aqui nesse caso significa apenas isso. Deus te fez, te escolheu para a coisa mais sublime, para aquilo que há de mais especial. Só que você vai ter que se decidir se você quer ou não quer ir para Deus. E aqui é bem interessante a gente lembrar um pouco um fato curioso do povo de Israel. Quando o país de Israel voltou a ser, foi reconhecido pela ONU faz pouco tempo, que ele é uma nação, um povo, um estado, o rei de Israel, que até hoje tem o rei figurante, que é apenas uma figura, mas o presidente de Israel fez uma campanha no mundo inteiro, chamando todos os judeus a voltar a morar na Terra Santa. E de fato eles são extraordinários. A Terra Santa, ela é ultramoderna. As mineradoras ou as lapidadoras de diamantes que ficam em Israel são poderosíssimas. A Microsoft, computação, armas, um exército extremamente poderoso. Todas as pessoas são obrigadas a servir o exército. As mulheres servem 1 ano e meio e os homens servem 3 anos o exército. Eles são especialistas em várias áreas, são tremendos. E o rei, o presidente do país, ele constrói casa para as pessoas de forma que as pessoas não precisam nem comprar casa, elas ganham, é de graça. E ele quer fortalecer o seu país, a sua nação, a sua raça, e eles começam a invadir outros países, como por exemplo a Jordânia, a Cisjordânia. Eles já tomaram ali um conjunto de montanhas chamadas Montanhas do Golã. Eles vão tomando todos os povos, vão dominando as nações. E quando o rei começou a fazer esta nova organização, dentro do povo de Israel tem um povo, de uma das 12 tribos que ainda sobrou, que eles são chamados beduínos. Os beduínos é uma espécie de cigano, eles são ciganos. Eles roubam criança, roubam as coisas, eles não têm casa, eles ficam perambulando pelo deserto, os grupos, os clãs.
E aí o presidente decidiu fazer casas para eles, para os beduínos. Diz, olha, como você faz parte do nosso povo, é nossa raça, do nosso sangue, vocês têm que ter moradas dignas. E construiu um conjunto de casas, a coisa mais bonitinha e tal, e deu para os beduínos. Mas os beduínos, acostumados a dormir na areia do deserto, à noite eles pegavam os animais e colocavam todos dentro da casa e eles dormiam do lado de fora. E assim pode acontecer com a gente. Deus sonhou com o céu para a gente, mas a gente pode decidir a dormir no relento e esquecer a promessa de Deus ou aquilo para o qual nós fomos feitos. Então nós fomos feitos para o céu, para o que há de mais sublime, mas você pode escolher outra coisa. E infelizmente muita gente escolhe estar longe de Deus. E o Evangelho? O Evangelho é bastante precioso. São 3 parábolas. A primeira parábola do tesouro escondido no campo. A segunda parábola da pérola preciosa. E a terceira parábola da rede que recolhe peixes no mar. A primeira parábola diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. É interessante esta parábola, porque quando São Francisco de Assis, tem ali a imagem de São Francisco, que todos os santos aqui são franciscanos, né? Nossa paróquia, ela foi fundada pelos franciscanos. Quando São Francisco de Assis tem a experiência de Deus, jovem, cavaleiro, né, adolescente, ele era boêmio, gostava de festas, de rodas de amigos, era galante, né, com as moças da cidade de Assis e tal. E ele, por vaidade, ele comprou um belo cavalo, porque o seu pai era rico, mercador de tecidos. Ele comprou um belo cavalo, mandou fazer uma armadura muito bonita e se alistou na guerra. A cidade de Assis estava em guerra com a Perugia. Eles entraram então em conflito, a Perugia venceu a guerra e vários foram mortos e Francisco foi levado como prisioneiro. E na prisão ele ficou 1 ano. Durante o tempo que ele estava na prisão, deram a ele um livro escrito à mão. E este livro era o Evangelho de São Mateus. E lendo exatamente esta passagem, o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo, ele entendeu que Deus era o tesouro pelo qual ele deveria lutar para comprar esse tesouro, este campo que tem um tesouro. Francisco, então, quando sai da cadeia, volta, né, para sua casa e chega em casa, diz para a família que ele vai ser pobre, vai ser mendigo e vai ficar pedindo esmola na rua. O pai acha um absurdo aquilo, pega Francisco e prende ele no calabouço e ali ele passou um bom tempo. A mãe, com dó de Francisco, foi lá e deixou ele sair. Francisco sai e vai para a rua. Faz até aquele fato bastante conhecido de Francisco, que ele arranca a roupa na frente de todo mundo no meio da praça, joga nos pés do pai e diz: agora eu vou viver para Deus, somente para Deus. E Francisco se faz pobre, extremamente pobre. Passa de porta em porta pedindo esmola. Às vezes as pessoas dão lavagem para ele e mesmo assim ele come, mesmo com ânsia de vômito. Francisco se veste de saco, começa a rezar, fazer penitência, depois começa um forte trabalho de caridade, ajudar os pobres, ajudar os marginalizados, principalmente os leprosos. Ele começa a dar banho nos leprosos, a carregá-los no colo, ajudar, e vai fazendo dessa sua vida uma entrega total para comprar o tesouro eterno. Até que a força de Francisco, o amor pelo reino de Deus, transborda do coração de São Francisco e ele começa a contaminar as pessoas. Contaminou um monte de gente, não foi muito tempo, já tinha um monte de gente, de homens e moças atrás, porque queriam viver a mesma vida de Francisco. Uma dessas pessoas
é Clara de Assis, Santa Clara, que vê Francisco e quer ser pobre como ele. E Francisco, além de toda a dificuldade que ele teve que enfrentar na vida de pobreza, andar descalço no gelo, na neve, todo esse sofrimento, ele também contrai a lepra. E a lepra começa a derrubar os dedos dele. Cai os dedos dos pés, ainda queimado pelo gelo, cai os dedos. Depois Francisco fica cego. E tem um fato bastante curioso ainda sobre ele. Tinha um leproso que ele cuidava com todo carinho. Dava banho, cuidava das feridas, e o leproso cuspia na cara de Francisco, xingava ele, humilhava, até que um belo dia, Francisco rezando pelo doente, o doente ficou curado. E o doente ficou tão grato por Francisco, por aquilo que Francisco fez, que esse doente carregava São Francisco nas costas, quando Francisco não podia mais caminhar. Ele dizia: agora eu serei as suas pernas e os seus braços, foi para isso que você me curou. E Francisco morreu ainda muito jovem, 41 anos, se eu não estiver enganado, e fez uma vida inteira de trabalho para conquistar este tesouro, o reino dos céus. É importante a gente saber disso. Para comprar este campo, você precisa vender tudo. Vender tudo significa, você precisa orientar a sua vida para Deus. Tudo precisa ser para Ele. Tudo precisa ser dele. Ele deve ser o valor mais importante da sua vida. Foi assim na vida de Francisco, a vida de Clara, de Antônio, de todos os santos. Não tem um santo que não tenha feito esta troca. As coisas do mundo pelas coisas eternas, as coisas de Deus. Depois, a última parábola. Jesus diz: o reino dos céus é como uma rede que pega peixes de todos os tipos. Aí depois ele mesmo explica, não precisa nem de explicação, ele diz assim: no fim dos tempos acontecerá que os anjos virão para separar os homens maus dos justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. O que é um homem justo? Um homem justo é um homem como José, como Francisco, como Clara, como Maria. É alguém que viveu para Deus. Isso é a justiça. Se nós fomos feitos para Ele, fomos destinados para o céu, viver para outra coisa que não seja o céu é injusto. O justo é que vivamos para Deus. E no final haverá então a separação. Os maus para o fogo e os bons para o reino de Deus, para o reino eterno. Mas só para terminar, tem um detalhe que eu gostaria de dizer. A parábola da pérola preciosa diz assim: o reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. O comprador é Cristo. Foi Ele que vendeu tudo. Foi Ele que se desfez da sua condição divina e se fez humano e veio morar no meio de nós. E Ele fez isso porque cada coração humano é uma pérola preciosa para Deus. A gente não consegue compreender o valor que a gente tem. Mas se um Deus morreu na cruz por nós, é porque nós temos um valor desconhecido e um valor extremo. Quanto valemos? Quanto é que custa a nossa alma? Por que Deus teve que morrer na cruz no nosso lugar? É interessante que nós desconhecemos o nosso valor. E por isso, muitas vezes, desprezamos a nossa vida, buscando o pecado, buscando tantas coisas que não tem nada a ver com Deus. Não sabemos da nossa condição valorosa e por isso humilhamos os outros, humilhamos a nós mesmos, não vivemos a caridade, não vivemos o amor, tratamos tudo de uma forma tão sem jeito. E às vezes até atentamos contra a nossa vida. Muitas pessoas que buscam o suicídio, a droga, uma série de coisas, porque não entende o seu valor. Mas deixa eu te contar um segredo. Você não sabe o seu valor, mas o diabo sabe. E é por isso que ele, como ladrão, está o tempo inteiro tentando roubar da mão de Deus a pérola preciosa. Se ele se desfez da sua condição, ou renunciou à sua condição para nos resgatar,
com o seu sangue precioso e nos amou tanto e orientou o seu coração e a sua vida para nós, não amar a Deus de volta como Francisco, como Clara, como Antônio, como tantos, não amar a Deus desta maneira apaixonada e louca, é muito injusto. É muito injusto. Por isso, tome cuidado. Você não sabe quanto vale. Deus sabe e o diabo também sabe. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. E unidos no Espírito Santo, peçamos, irmãos e irmãs, a Deus Pai, para nós e para os outros fiéis, os dons que Ele tem preparados para todos, dizendo com fé e humildade: abençoai, Senhor, o vosso povo. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pela Igreja Santa e pela